Bem, pessoal, nesse próximo vídeo nós vamos tratar das peculiaridades das ações possessórias que tramitam sob rito especial, chamadas ações de força nova. Como dissemos em vídeos anteriores, o que torna uma ação possessória de força nova ou de rito especial é o tempo que a vítima da lesão à posse demora para acionar o Poder Judiciário. Se a ação for proposta dentro de ano e dia da turbação, da ameaça ou do esbulho, a ação será considerada de força nova e seguirá o procedimento especial. Se porventura a ação for proposta após o decurso de ano e dia da lesão, ela seguirá o rito comum. O rito especial das possessórias e a distinção entre possessórias de força nova e força velha vocês encontram nos artigos 558 e 568 do CPC, ok? Bem, o tema ações possessórias de rito especial está regulamentado entre os artigos 554 e 568 do CPC. E nós vamos, a partir de agora, falar das peculiaridades que se aplicam a esse rito especial das ações possessórias de força nova. Vamos começar falando da chamada fungibilidade. Como regra, vocês sabem, no processo civil, o juiz deve julgar a lide nos limites do pedido e da causa de pedir apresentados pelo autor na petição inicial. É o chamado princípio da correspondência ou da correlação lógica entre o pedido e a sentença. O juiz não pode se valer de causa de pedir não exposta pela inicial ou deferir providências que não tenham sido requeridas pelo autor ou providências numa extensão maior ou menor do que aquelas requeridas na inicial. O juiz tem que examinar a lide nos exatos termos em que ela foi apresentada. Ok? Essa é a regra geral. Acontece que nas ações possessórias, a observância desse postulado geral pode causar enormes dificuldades para uma efetiva proteção da posse. Explico por quê. Os conflitos possessórios, mais das vezes, são muito dinâmicos. O cenário muda muito rapidamente. Aquilo que se inicia como uma simples ameaça à posse de alguém, em poucas horas, em poucos dias, pode se converter numa turbação ou no esbulho. Aquilo que se inicia como uma simples turbação logo pode mudar e se converter num esbulho. Se o juiz tiver que ficar muito adstrito aos fundamentos trazidos pela petição inicial e aos pedidos formulados pela parte, a proteção possessória pode tornar-se inefetiva. Vou dar um exemplo para vocês. Imaginem a seguinte situação. Eu tenho uma chácara e eu percebo ao longo dos dias que na frente dela, a entrada principal, começa a se formar um acampamento de sem terras. Esse acampamento ele vai crescendo ao longo dos dias, em princípio de maneira pacífica,
mas de repente se junta ao grupo algumas pessoas armadas e visivelmente revoltadas. Escuta-se gritos de ordem, sugestivos de uma possível invasão. Diante desse cenário, em que há um receio concreto, objetivo, de que vá ocorrer alguma lesão efetiva à minha posse, eu procuro um advogado, conto a história e peço a ele para ingressar com uma ação a fim de que essa ameaça não venha a se concretizar, que eu não venha a sofrer uma lesão efetiva à minha posse. Bem, como esse advogado estudou, é competente, está antenado com as coisas, diante dessa narrativa, que ação que ele vai propor? Um interdito proibitório, porque tem-se aí uma ameaça, que é a mais leve das lesões à posse do cliente dele. Então ele faz uma petição inicial descrevendo a ameaça, fotografa, documenta bem e solicita ao juiz um interdito proibitório liminar, ou seja, uma ordem para que aquelas pessoas, identificadas como réus da ação, não avancem, não concretizem a ameaça que estão realizando à posse do cliente. O juiz, compulsando os autos, as fotos, tudo muito bem documentado, fala, de fato, está bem caracterizada aqui a ameaça que ocorre há menos de ano e dia, é caso de deferimento da liminar. E o juiz vai lá e, pumba, liminar. Só que essa liminar precisa ser cumprida e quem vai cumprir é o oficial de justiça. Quando o oficial de justiça chega até o local, ele percebe que a ameaça já não existe mais. Parte da chácara já foi ocupada efetivamente pelos invasores, pelos sem terra. O que ele faz? O oficial de justiça vai certificar no mandado, dizendo, deixo de cumprir a ordem de Vossa Excelência, uma vez que ao me dirigir até o local, já me deparei com o grupo dentro da chácara. Bem, esse mandado retorna ao juiz. Se fosse seguir a orientação tradicional do processo civil, qual seria a solução? Extinção do processo em resolução de mérito pela inadequação do remédio processual utilizado. O juiz argumentaria no seguinte, olha, me foi reportada aqui uma ameaça, me foi solicitado um interdito proibitório, que é o remédio processual adequado ao combate às ameaças à posse, mas o que se tem em verdade é uma turbação, quiçá um esbulho, e eu não posso decidir a lide além dos limites que me foram trazidos pelo autor na petição inicial. Se o que há é uma ameaça, é um esbulho, se o que existe é uma turbação ou um esbulho, que o autor promova uma ação adequada ao combate dessas lesões. E não uma ação inadequada, que é a ação de interdito proibitório. Então o juiz extinguiria o processo sem resolução do mérito, ou, na melhor das hipóteses, com base naquele artigo 317, mandaria o autor emendar inicial para adequar a ação ao tipo de lesão à posse
que foi descrito na inicial, que foi constatado pelo oficial de justiça. Isso é o que o juiz faria no processo civil tradicional, no procedimento comum. Mas no procedimento especial das ações de força nova, aplica-se o disposto no artigo 554, caput do CPC. E o que diz o 554? A propositura de uma ação possessória em vez de outra não obstará a que o juiz conheça do pedido e outorgue a proteção legal correspondente àquela cujos pressupostos estejam provados. Ou seja, é possível, em matéria de ação possessória de força nova, o juiz romper com a regra da correlação lógica, da necessidade de se ater aos fatos e pedidos formulados na inicial e conceder a providência que melhor se mostre adequada a proteger a posse do autor. Então, nesse exemplo específico, o juiz poderia, de imediato, com a devolução do mandado, já de ofício determinar, então, que se proceda à reintegração de posse. Ou a manutenção de posse. O importante é cessar a lesão. Nós não vamos nos preocupar com questões formais, burocráticas. Então, existe uma flexibilização do princípio da correlação lógica, que impede o juiz de proferir provimentos jurisdicionais extra ultra ou citra petitas, em nome de se conceder uma maior proteção possessória ao autor da ação. Então, o juiz está autorizado a outorgar a proteção possessória que mais se afigure adequada, ainda que não corresponda àquela solicitada na petição inicial. Percebem? A fungibilidade, como dito, se justifica em função da dinâmica dos conflitos possessórios, que é muito própria, e também porque, às vezes, principalmente quando se vai falar em turbação e esbulho, fica difícil diferenciar onde termina uma turbação e onde começa um esbulho. Há situações concretas que ficam difíceis de serem enquadradas como uma ou como outra coisa. Você sabe que existe uma lesão à posse da vítima, mas não se sabe exatamente, em função da extensão dessa lesão, se ela é uma simples turbação ou se trata de um esbulho. Para evitar também esse tipo de problema, em que um pode interpretar turbação, outro interpretar como esbulho, o legislador autoriza o juiz já de plano a conceder a medida que lhe parecer mais correta e mais efetiva para o afastamento da lesão. Então, essa é uma primeira peculiaridade das ações possessórias. Fungibilidade. Segunda peculiaridade, possibilidade de cumulação de pedidos sem prejuízo do rito especial, né? No processo civil tradicional, geral, no rito comum, você até pode acumular pedidos. No entanto, se um pedido tiver que seguir pelo rito comum e outro pelo rito especial, você tem que abrir mão do rito especial para poder acumular os pedidos. Todos deverão seguir no rito comum. Nas ações possessórias de força nova, de rito especial, existe a possibilidade de cumulação de pedidos ao de proteção possessória, sem que isso implique a renúncia do procedimento especial, sem que isso implique que a ação tenha que seguir pelo procedimento comum, né, que seria mais desvantajoso para o autor da possessória. Então, aqui permite-se que o autor cumule ao pedido de reintegração, manutenção ou interdito
outros pedidos sem que isso sacrifique o rito especial da ação. Agora, não se pode acumular todo e qualquer pedido sem prejuízo do rito especial. Apenas os pedidos descritos no artigo 555 do CPC é que permitem essa acumulação sem prejuízo do rito especial. Que pedidos são esses? Vou ler o 555. É lícito ao autor acumular ao pedido possessório o de 1. Condenação em perdas e danos. 2. Indenização dos frutos. Parágrafo único. Pode o autor ainda requerer a imposição de medida necessária e adequada para evitar nova turbação ou esbulho, cumprir-se a tutela provisória ou final. Ou seja, permite-se ao autor fazer 3 pedidos em cumulação ou de proteção possessória sem prejuízo do rito especial. Indenização dos frutos, condenação em perdas e danos e fixação de multa para, com isso, evitar nova turbação ou esbulho, ou ainda multa para que o o réu fique estimulado a cumprir a medida provisória, a reintegração, manutenção, interdito liminar, ou mesmo a sentença final. Então, esses 3 pedidos, indenização dos frutos, condenação em perdas e danos e fixação de multa para o caso de descumprimento da tutela provisória ou final, são passíveis de acumulação sem prejuízo do rito especial. Agora, se, por exemplo, eu quiser acumular um pedido de demolição de construções eventualmente erguidas pelo réu no local da invasão, no bem de propriedade do autor, o rito especial vai ser sacrificado. Se eu quiser acumular ao pedido de proteção possessória, vamos imaginar a seguinte situação: o sujeito invadiu meu imóvel, demoliu uma edícula que havia nos fundos dele e começou uma construção de uma nova edícula maior, tomando uma parte dos fundos do imóvel. Eu posso entrar com a ação de reintegração de posse, a fim de reaver logo o bem, e posso acumular o pedido de reintegração de posse, sem prejuízo do rito especial, os danos que ele causou ao meu imóvel, demolindo a edícula que eu havia construído no fundo, que existia nos fundos do imóvel. Agora, eu não vou poder acumular esse pedido de proteção possessória, o de demolição da construção que ele iniciou nos fundos do imóvel. Eu não vou poder acumular sem sacrifício do rito especial. Se eu quiser acumular com sacrifício do rito especial, ok, mas isso pode me causar mais dificuldades para obter a retomada liminar da coisa. Certo? Então, há que se tomar cuidado com isso. Os pedidos que eu posso acumular sem prejuízo do rito especial são esses do artigo 555 do CPC. Prosseguindo, outro traço importante: caráter dúplice das ações possessórias. Artigo 556 do CPC. Vamos lá. 556 diz que é lícito ao réu na contestação, alegando que foi o ofendido em sua posse, demandar a proteção possessória e a indenização pelos prejuízos resultantes da turbação ou do esbulho cometidos pelo autor. Então vejam que interessante. Permite-se que ao réu da ação possessória,
formule na própria contestação pedido de proteção possessória contra o autor e indenização de eventuais prejuízos causados pelo autor a partir do esbulho ou turbação por ele, autor, cometidos. Alguns podem estar se questionando, mas como assim? Não entendi. Em conflitos possessórios, é muito comum nós encontrarmos o seguinte cenário. Dois vizinhos que disputam limites entre os dois imóveis, os dois prédios. Um dos vizinhos resolve mudar a cerca de arame farpado que dividia as duas fazendas vizinhas. Ele avança essa cerca para o imóvel do seu vizinho. Aí o seu vizinho resolve, diante disso, ingressar com uma ação possessória, dizendo que a posse dele estaria sendo perturbada pela atitude do vizinho, que avançou com a cerca sobre a sua fazenda, seu sítio. Bem, ele ingressa com a ação e conta essa história na petição inicial. O juiz, às vezes, se convence e dá liminar, a fim de que cesse a turbação e que a cerca volte para o lugar original. E aí, de repente, o réu da ação, que supostamente seria um invasor, se defende dizendo o seguinte: olha, juiz, essa história não está muito bem contada. Na verdade, eu apenas coloquei a cerca no lugar onde ela deveria estar. Porque antes da minha ação, antes dessa atitude que eu tomei, o autor da ação, que está se dizendo aí o bonzinho, ele avançou a cerca sobre a minha propriedade. Percebe? Instaura-se um conflito a respeito dos limites divisórios entre os dois prédios, entre as duas fazendas. Nesse caso, o réu, em defesa, alega que, em verdade, vítima de turbação não foi a parte autora, mas sim ele. Quem lhe causou prejuízos foi o autor da ação. No procedimento comum, para obter proteção possessória contra o autor da ação e indenizar prejuízos causados pelo autor da ação, ou seja, para contra-atacar o autor da ação, o réu teria que oferecer, juntamente com a contestação, uma reconvenção. Nas ações de rito especial, não. O réu, alegando ter ele sido vítima de lesão à sua posse, pode, na própria contestação, formular pedidos de proteção possessória e de indenização contra o autor. Ou seja, garante-se a possibilidade do réu, na própria contestação, formular pedidos contrapostos ao do autor. Isso torna a ação dúplice. Agora, isso não significa que não é cabível reconvenção no procedimento
das ações possessórias de força nova. Se porventura o réu tiver algum outro pedido a fazer contra o autor e esse pedido guardar conexão com os fundamentos da ação ou da defesa, poderá se valer da reconvenção com base no artigo 343 do CPC e deduzir esse contra-ataque sem prejuízo dos pedidos contrapostos que ele pode fazer em contestação segundo o artigo 556 do CPC. Tá? Então, assim, em princípio, a ação tem caráter dúplice, o réu pode formular pretensões, pedidos contra o autor na própria contestação, sendo cabível a reconvenção apenas nos casos em que o réu tiver mais algum outro pedido a ser deduzido contra o autor e desde que esse pedido tenha conexão com os fundamentos da ação ou da defesa. Tudo bem? Bom, seguindo, mais uma peculiaridade das ações possessórias. A distinção entre o juízo possessório e o juízo petitório. O que é que significa isso? Vamos lá ao artigo 557 do CPC. Na pendência de ação possessória, é vedado, tanto ao autor quanto ao réu, propor ação de reconhecimento de domínio, exceto se a pretensão for deduzida em face de terceira pessoa. Parágrafo único. Não obsta a manutenção ou a reintegração de posse a alegação de propriedade ou de outro direito sobre a coisa. Aqui, a intenção do legislador é bastante clara. Ele quis deixar evidente que os juízos possessório e petitório não se misturam. Se a discussão for iniciada com base na posse autônoma, do chamado ius possessionis, via ação possessória, não pode a defesa do réu, por exemplo, se basear na alegação de domínio, de que é o dono da coisa. Se a opção for pelo juízo possessório, pela discussão com base na posse autônoma, o juiz decidirá a lide em favor daquele que demonstrar ter melhor posse sobre o outro. Não se decidirá a lide em favor de quem seja dono. Por exemplo, eu sou proprietário e possuidor. Fui alvo de uma invasão à minha casa no litoral. Tenho duas alternativas para reaver o imóvel. Ius possessionis, provando ao juiz, através de uma ação possessória, que a minha posse é melhor do que a atualmente exercida pelo réu, demonstrando ao juiz que o réu obteve a posse de maneira injusta em relação a mim, ou não discutindo posse, mostrando ao juiz que sou proprietário e que como proprietário tenho direito à posse. A via possessória é uma via mais célere, mais rápida, que garante uma proteção até mais eficaz para o possuidor. Se eu opto pela via possessória, por não discutir domínio, eu não posso, depois de, eventualmente, o réu apresentar a contestação dele, alegar ao juiz que, olha, e além de tudo,
o que eu coloquei na inicial, eu também sou o dono, e como dono eu tenho direito a ter a coisa comigo. Não. Se eu escolhi a via possessória, eu vou litigar com base no ius possessionis, na posse autônoma. E enquanto estiver pendente a ação possessória instaurada entre eu e o invasor, nem eu, nem ele, numa eventualidade, podemos ingressar com outra ação baseada na discussão do domínio. Uma vez escolhida a via possessória por aquele que foi vítima da lesão, ele vai ter que ir até o fim na via possessória. Se ele tinha à disposição inicialmente a via petitória e a possessória, porque além de possuidor ele era dono, e escolheu litigar pela via possessória, vai ter que arcar com esse ônus. Ele não vai poder ingressar com uma ação baseada na propriedade, numa ação petitória, enquanto a ação possessória estiver em curso. Por isso é que se recomenda muita cautela na escolha do remédio processual para a retomada da coisa, objeto da turbação, do esbulho ou manutenção na posse da coisa, objeto da turbação. Ok? Espero que tenha ficado claro. E na próxima aula nós vamos nos concentrar no procedimento inicial, questão da liminar, audiência de justificação quando possível e o resto do procedimento. Tá? A parte mais importante que eu julgo das possessórias é justamente essa inicial, que nós abordamos no fim da aula passada e na aula de hoje. A parte do procedimento em si só pode ser compreendida quando se compreende bem essa parte inicial. E ela é rápida para ser analisada. Tanto é que eu acredito que a gente vai terminar o procedimento das ações possessórias na aula que vem e já iniciar um outro tema. Tá bom, pessoal? Um abraço para vocês aí. Cuidem-se.